Eu nasci em Florianópolis faz já muitos anos e era uma cidade completamente diferente daquela que nós temos hoje. Uma cidade, por exemplo, em que eu morava no centro da cidade, na conhecida Chácara do Espanha, atrás do Teatro Álvaro de Carvalho, e a tranquilidade era tanta que à noite nós jogávamos futebol na rua, eventualmente passava um ou outro carro, o jogo evidentemente que parava em função disso, mas era uma tranquilidade absoluta, né? Uma cidade que, não me lembro exatamente que população tinha naquela época, mas era um contexto completamente diferente. Me lembro que para ir até Canasvieiras era uma viagem. As praias principais da cidade eram as praias do continente, Itaguaçu, Coqueiros, era ali que se passava o verão. E, eventualmente, Canasvieiras, o norte da ilha, era muito pouco explorado, menos ainda o sul da ilha. Então, essa era a Florianópolis daquela época, na virada dos anos 60 para os anos 70. Normalmente, os pais exercem uma influência muito grande, né, no destino, nas opções feitas pelos filhos. E foi o que ocorreu comigo. A trajetória dele como advogado bem-sucedido, como homem público que ocupou cargos de relevo, despertou em mim também o interesse de seguir a mesma trilha. E foi o que eu procurei fazer, cursando Direito, ao mesmo tempo também cursando Administração, conseguindo conciliar uma pela manhã e a outra à noite, e à tarde eu fazia já estágio no escritório de advocacia dele e do Aloysio Blasi, meu tio, que também foi desembargador aqui do tribunal. Bom, Paulo Blasi e Aloysio Blasi vieram de uma família humilde de Campos Novos, no meio oeste de Santa Catarina. O pai deles, meu avô, que se chamava também Paulo Blasi. O meu pai é Paulo Henrique Blasi. Era um homem assim de uma boa cultura, mas autodidata, né? Ele tinha terras, ele foi, na época não se chamava vereador, era membro do conselho da cidade, foi também juiz de paz, e ele entendeu que o grande legado que ele poderia dar para os seus filhos, eram 3 homens e 5 mulheres, 8 no total, era dar-lhes a possibilidade de uma formação profissional. O filho homem mais velho seguiu carreira no Exército, Francisco Blasi, chegou a coronel e foi para a reserva como general do Exército, e os 2 filhos mais novos, Paulo e Aloysio, vieram para Florianópolis. E ambos cursaram Direito e formaram-se, abriram juntos um escritório de advocacia, e onde eu, desde que entrei na faculdade de Direito, passei a estagiar e depois fui advogar com eles. Aloysio Blasi, tanto quanto Paulo Blasi, tinham aquilo que eu reputo fundamental num advogado, que é a dedicação à causa, a irresignação com a decisão em sentido contrário, a busca da reversão daquela decisão, e isso foram aspectos que eu também herdei no exercício da advocacia, onde estive por 20 anos, e depois vim aqui para o tribunal pelo 5º Constitucional. Consegui, nesse entretempo, de certa forma, conciliar a atividade advocatícia com a atividade de deputado estadual, porque o só fato de ser deputado estadual não gera incompatibilidade para o exercício da advocacia, gera apenas um impedimento para advogar contra as pessoas jurídicas de direito público. Então, eu consegui, mesmo ao longo desse tempo em que fui deputado, continuar sendo advogado, né? Porque era possível, era compatível, e ainda o é hoje pelo Estatuto da OAB. De sorte que tanto Paulo Blasi, meu pai, quanto Aloysio Blasi, meu tio, pela convivência do cotidiano, foram fundamentais na minha caminhada. Essa é uma qualidade que as pessoas dizem que eu tenho. Eu procurei exercê-la ao longo da minha vida, durante os 4 mandatos de deputado estadual, durante as 2 experiências que tive como secretário de Estado, num primeiro momento
com o saudoso governador Pedro Ivo Campos, depois com também o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, e também pude exercitá-la aqui no tribunal. Agora, a minha passagem pela Assembleia, e eu disse isso dias atrás, agora num evento na Assembleia, foi de muito aprendizado. Porque a vida política, sobretudo a vida num parlamento, ensina que ninguém é dono da verdade. Que se você acha que é dono da verdade, daqui a pouco há um contraponto, um contra-argumento, você acaba concordando e do embate entre o argumento e o contra-argumento surge a ideia mais adequada. Então, essa experiência de conviver com os contrários, de apresentar a sua posição e ouvir a contraposição, isso foi muito importante e eu consegui, de alguma forma, aplicá-la aqui no tribunal. E penso que o exemplo mais eloquente foi termos conseguido encaminhar a sucessão, minha e do desembargador Altamiro, de forma consensual, num tribunal grande como é o nosso, com quase 100 integrantes, conseguir consensualizar toda uma chapa de um corpo diretivo. A meu ver, isso foi um grande esforço e que acabou sendo exitoso, que me parece foi um momento muito importante da convivência do tribunal e do resultado que surgiu a partir daí. Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque cada atividade que se desenvolve, ela tem as suas nuances, as suas características, os seus aspectos positivos e, evidentemente, também algo de negativo. Mas eu penso que a somatória delas forjou a minha personalidade. Na atividade do Poder Executivo, você tem a condição de realizar muita coisa. Por exemplo, na Secretaria de Justiça e Cidadania, lá atrás no governo do saudoso Pedro Ivo Campos, nós conseguimos várias questões que foram inéditas. Por exemplo, fizemos o primeiro censo penitenciário do estado de Santa Catarina. Lançamos um programa de laborterapia intitulado Recuperação através do Trabalho, inclusive com convênios com empresas, com a iniciativa privada, para que elas fossem para dentro dos estabelecimentos penais e ali pudesse haver a formação, profissionalização dos detentos. Já no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, bem mais recentemente, no governo do saudoso Luiz Henrique da Silveira, eu acredito que uma marca importante foi a integração das instituições que compõem a segurança pública. À época, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Técnica, Detran. E eu sempre dizia, quando fazia a reunião semanal com os comandantes dessas instituições, de que nós temos que deixar de lado as vaidades corporativas. Porque o cidadão que está na rua, que está na ponta, a ele pouco interessa por quem ele vai ser atendido. Se é por um policial militar, por um bombeiro militar, ou se é pela polícia civil. Ele quer ser atendido, bem atendido pelo Estado. Então era preciso deixar de lado as vaidades corporativas e agir um suprindo as carências dos outros para que nós pudéssemos encontrar a finalidade da prestação de serviço pelo próprio Estado. O governador Luiz Henrique era um homem incansável, um apaixonado pela política, pela arte da conciliação, e não é por outra razão senão por essa que ele conseguiu, no seu governo, trazer junto com ele, amalgamar tendências políticas que eram absolutamente divergentes em momentos anteriores. Pela arte de ouvir e pela capacidade de convencimento. E algumas frases assim que ele me ensinou que eu as levo comigo até o dia de hoje. Por exemplo, às vezes mais vale a palavra não do que a não palavra. Ou seja, questões que se eternizam sem uma decisão final, que não podem ser resolvidas, é muito mais adequado que se diga um não sincero do que se postergue para que esse não demore muito a acontecer. Por outro lado, com o governador Pedro Ivo, com quem eu também tive uma convivência menos intensa no aspecto temporal, até porque, como nós sabemos, ele faleceu no exercício do mandato, mas aprendi muito, ele vibrava muito com assim, pequenas economias em favor
do erário. Quando chegava ele, uma vez, aquele tempo a inflação era muito grande durante um mês, e certa feita eu cheguei e ele disse: ó, governador, nós centralizamos a compra de carne para os estabelecimentos penais do Estado, e com isso, no mês passado, nós conseguimos uma economia de tanto por cento pela escala, pela quantidade da compra. Ele vibrava com isso porque era algo que esse dinheiro ali economizado poderia ser aplicado numa outra finalidade pública. E nunca me esqueço uma vez que ele me disse o seguinte: existem pessoas que ocupam cargos e existem pessoas que exercem cargos. Então aí há uma diferença grande. Não é ocupar o cargo, é exercê-lo na sua intensidade. Então, logo eu cheguei ao tribunal, eu compus a 4ª Câmara de Direito Comercial, junto com o saudoso desembargador Lédio Rosa de Andrade, com o desembargador José Carlos Castenkeller, eu, e o 4º nome era, à época, ainda substituto, que nós carinhosamente chamamos de Pinguim, José Inácio Scheffer. E ali fiquei por 2 anos. Na sequência, surgiu a possibilidade de ir para uma Câmara de Direito Público. Como a minha atividade advocatícia sempre foi na área do direito público, assim que surgiu essa oportunidade, eu fui para o direito público, onde permaneci ao longo de quase todo o tempo, até chegar à presidência, e agora, ao sair da presidência, por uma permuta feita com o presidente Francisco, me propiciou voltar ao direito público. Todas as áreas do direito são interessantes, todas as áreas do direito são atraentes, mas a afinidade que se tem com elas, eu penso que é o mais importante para o exercício da atividade. Esses foram alguns mantras que nós adotamos na gestão. E o primeiro deles: justiça é gênero de primeira necessidade. A meu sentir, é a mais pura expressão da verdade. Isso ficou ainda muito mais claro no período dessa pandemia lamentável que nós adversamos. A despeito das pessoas não poderem se reunir, era preciso continuar exercendo a atividade, era preciso continuar prestando jurisdição, era preciso continuar fazendo justiça. Né? E pelo volume de processos que nos chegam e pela a importância das demandas que nos chegam, e aí eu sempre digo, às vezes, a não prestação da atividade jurisdicional pode significar o limite entre a vida e a morte. No caso, por exemplo, do fornecimento de um medicamento. Pode significar a diferença entre o analfabetismo e a educação, se não se garantir uma vaga em creche para uma criança de uma família hipossuficiente. Então, eu estou absolutamente convicto que a justiça é tão importante como são saúde, educação e segurança pública, e que ela é indelegável. Não há como se entregar a alguém, a algum particular, o exercício da atividade jurisdicional. Ela é do Estado, monopólio estatal. Pode-se delegar algumas atividades, como hoje se está avançando, desjudicializando determinados processos. Hoje, inventários entre maiores podem ser feitos nos cartórios extrajudiciais, separações também, ok, sem problema. Mas aqueles processos sensíveis, aqueles vão ser sempre do Poder Judiciário, e atrás de cada processo, do número de cada processo, está uma vida, está um destino, e nós temos que responder a tempo e modo de uma forma positiva. O segundo mantra que foi colocado aí, que nós estamos aqui para resolver casos e não para criar casos, isso foi uma lição que me deu o desembargador Antônio Fernando do Amaral e Silva, grande presidente aqui do nosso tribunal, quando, muito jovem ainda, aprovado no concurso para a magistratura, foi ter com seu pai, que havia sido ou ainda era magistrado de final de carreira, não sei bem esse detalhe cronológico, e o pai dele lhe disse: olha, você passou num concurso bastante disputado, e se você está me pedindo um conselho, eu vou lhe dar. Você vai assumir esse cargo para resolver casos, não para criar casos. E foi o que nós procuramos fazer aqui ao longo desse período, sobretudo no biênio e na presidência, resolver questões, resolver demandas, encaminhá-las de uma forma positiva, sempre que as circunstâncias, o direito e a justiça assim o recomendassem. Nós tivemos aqui demandas realmente assim
graves no que diz respeito ao destino de servidores. Vamos mencionar aqui, por exemplo, a questão da chamada VPNI. Né? VPNI era uma verba que foi uma gratificação dada a alguns servidores, e era um número considerável, na época, 3.000 servidores do Poder Judiciário, e eles receberam essa verba, foi incorporada ao seu patrimônio, eles passaram a receber aquilo mensalmente, até que houve um questionamento judicial, e essa matéria tramitou por todas as instâncias, chegou ao Supremo Tribunal Federal, e lá houve uma decisão desfavorável a eles, pela perda desse patrimônio já incorporado à situação funcional de cada um. E aí nós nos vimos com a seguinte situação: decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado implicaria para muitos desses 2 a 3 mil servidores em ter salário negativo. Haveria mês em que eles não receberiam nada e ainda ficariam devendo para o Poder Judiciário. Nós, então, estudamos essa matéria à vista da angústia justificada, da insegurança, do clima absolutamente desfavorável que havia entre esses servidores. Encontramos uma alternativa jurídica, que foi o reconhecimento da decadência administrativa, ou seja, as ações contra e a favor do Estado em 5 anos prescrevem, e essa tinha já passado esse prazo de 5 anos. Com base nisso, nós, por uma decisão administrativa, entendemos que aquela decisão não se faria aplicável aqui, em razão de já ter havido essa decadência, e com isso esses servidores deixaram de ter essa perda que seria terrível para todos eles. Por outro lado, também havia, já tramitando há algum tempo, uma outra demanda patrocinada pelo sindicato, pelas entidades que representam os servidores, da chamada URV, e que nós também conseguimos suspender a tramitação de uma ação rescisória no grupo de câmaras de direito público e, pela via do diálogo, estabelecer um entendimento e administrativamente fazer uma composição que representou 11,98% de aumento real para todos os servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. E eu, de certa forma, me orgulho de nós termos conseguido viabilizar, porque se Santa Catarina tem um Poder Judiciário reconhecido no âmbito nacional, se a nossa produtividade é efetivamente superlativa, isso se deve, claro, aos nossos 90 e tantos desembargadores, aos nossos 400 e tantos juízes, mas se deve grandemente também aos servidores. E, por isso, todo esse empenho para que nós pudéssemos fazer justiça aos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. O nosso tribunal hoje é um tribunal grande, e é justo que haja essa renovação, e é justo que a cada momento um novo desembargador ou uma nova desembargadora assuma a presidência. E, por outro lado, há uma vedação expressa da LOMAN, né, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, impedindo que quem já exerceu a presidência exerça novamente. Há uma única exceção que é contemporânea, foi há cerca de 2 anos, no estado de Goiás, que era, na época tinha 42 desembargadores. O presidente tinha feito uma gestão tão boa que, na sua renovação, terminado aquele mandato, os 41 expressamente declinaram, e aí ele foi reconduzido. Houve até, de parte de alguém, uma representação ao CNJ, e o CNJ entendeu, não, isso não caracteriza uma bula a LOMAN que impede a reeleição. É que, na verdade, como os outros todos não quiseram, alguém tinha que presidir, e acabaram validando essa recondução, mas algo absolutamente excepcional, porque a LOMAN realmente impede. E eu acho salutar, porque você renova, e cada novo presidente que vem com novas ideias, com a sua experiência, com o seu modo de ver as coisas, e isso é salutar. Como também é muito salutar, e isso a gente está experimentando aqui no tribunal já de algum tempo, é uma presidência dar continuidade
aquilo que foi iniciado pela presidência anterior. Como o mandato é muito curto, de apenas 2 anos, nós não podemos nos dar o luxo de, ao iniciar uma gestão, querer começar do zero. Não. Isso seria um grande erro. E, nos dias atuais, o que se verifica, e já, repito, de algum tempo, dando continuidade a projetos que foram iniciados, bons projetos, começam na gestão, tem continuidade na segunda e talvez numa terceira ele se consolide. Teve um sentido especial essa obra lá em Campos Novos, que está em andamento agora, porque as pessoas podem até não ter biografia, mas todas as pessoas têm a sua geografia. E a minha geografia paterna me liga diretamente com a cidade de Campos Novos, que eu frequentei desde pequeno, desde criança, com os meus pais e a minha irmã. E o fórum hoje fica localizado na Praça Central de Campos Novos, mas já absolutamente inadequado para o tamanho que a comarca tem e que o fórum deve representar. E dentro do nosso plano de obras do tribunal, que é algo feito com muito critério, com categorização de prioridades, era chegada a vez de Campos Novos. E o que eu fiz foi pedir para o nosso setor de engenharia, o engenheiro Everton, extremamente competente, pudesse agilizar o máximo possível para que eu pudesse, de alguma forma, ter uma participação na construção do novo Fórum de Campos Novos. E aí, então, lançamos a licitação na minha gestão, e agora, no começo desse ano, eu tive a satisfação de, convidado pelo presidente Francisco, ir a Campos Novos, onde o presidente Francisco assinou a ordem do serviço do Fórum, que já está em andamento. De vez em quando eu recebo de alguns advogados uma filmagem da empresa que está trabalhando lá, e a obra, pelo que me tem sido dito, deverá ser entregue dentro do cronograma físico estabelecido. O tribunal tem um grande programa que não se iniciou comigo, tem mais de 20 anos de funcionamento, o desembargador Francisco Oliveira Filho, que é o pai, quando o corregedor lançou, que é o programa Lar Legal. É um programa de regularização fundiária que já entregou títulos a mais de 30 mil pessoas no estado de Santa Catarina. E o que eu fiz na gestão foi dar uma amplitude maior, inclusive em algumas cidades, como Florianópolis, por incrível que pareça, que até então não tinham sido aquinhoada com a regularização fundiária do programa Lar Legal. Então implementamos aqui e implementamos em outros grandes municípios. Joinville também não tinha. E esse programa, assim, a meu ver, ele é excepcional. Ele já foi levado para Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, com outros nomes, mas o programa é o nosso. E esse programa me possibilitou participar de quase todas as entregas dos títulos. E se há uma coisa que gratifica, é ver uma família, um senhor de idade, uma senhora de idade, ou um jovem, naquele evento, receber em suas mãos o documento de propriedade, né, de um bem que, quem sabe, já foi do avô, passou por uma segunda geração, agora está na terceira, e aquele documento já registrado em cartório dá a eles a certeza de algo que sempre foi seu, mas que não havia segurança, passou a ser a partir daquele momento. E não há nada que gratifique nada mais do que ver os olhos daquela pessoa emocionados, a família vibrando por um programa simples, objetivo e que faz justiça da forma mais rápida possível. Temos um exemplo aqui em Florianópolis, entre o lançamento do programa na comunidade, a comunidade aqui próxima do aeroporto Tapera, entre o lançamento da comunidade, o recolhimento dos documentos e a apreciação do processo, o julgamento pela juíza Liana, que é uma das que participam do programa, não passaram mais do que 4 meses. E nós voltamos lá
À época, o presidente era o desembargador Ricardo Resler. E fomos lá entregar, e nessas oportunidades, sempre junto com o prefeito, com os vereadores, com líderes da comunidade, entregamos naquela oportunidade quase 1.300 títulos, que foi a maior entrega já feita. Há uma outra agora, na iminência de ser feita, aqui no sul de Palhoça, essa vai ser a maior de todos os tempos. Então, se há um programa que é importante para o tribunal do ponto de vista social, do ponto de vista dos ganhos que ele traz para a comunidade e que repercute muito positivamente na imagem do Poder Judiciário, é o programa Lar Legal. Como também o outro, o Novos Caminhos, outro programa excepcional, que no momento em que o CNJ tomou conhecimento, ele está procurando espraiar por todo o Brasil, tanto que o CNJ mediou um convênio nosso com o estado do Amazonas, e o programa está implantado já agora na cidade de Manaus, uma grande cidade com quase 2 milhões de habitantes, e é um programa também de amplo alcance social. E se destina àqueles jovens ou àquelas jovens que foram destituídos do poder familiar, que estão colocados numa instituição de abrigamento e que aos 18 anos têm que ser desligados dessa instituição. E como eu sempre dizia, a partir desse momento eles não são entregues à própria sorte, eles são entregues ao próprio azar. Porque que perspectiva de vida essas pessoas podem ter? Foi aí que então, já um programa com 10 anos, numa parceria com a Federação das Indústrias e depois com outras entidades congêneres, que dá a esses jovens que estão nessa situação duas coisas. Primeiro, estudo, formação profissional. E segundo, emprego. E aí nós temos depoimentos que foram muito importantes de jovens que mostraram o que era a situação deles anterior e o que passou a ser a partir do programa Novos Caminhos, programa inédito do Poder Judiciário de Santa Catarina. Justiça é a vontade permanente e contínua de dar a cada um o que é seu. E é isso que a gente procura fazer em cada um dos processos que nos chegam. Hoje, aqui no nosso Poder Judiciário, tramitam 3 milhões de processos. 3 milhões de processos. Né? 1 milhão são executivos fiscais, 1 milhão do sistema de juizados especiais e o outro 1 milhão de processos das demais áreas. Então é um volume grande, um volume considerável, e em cada processo desse tem alguém procurando o seu direito, e aí se situa a difícil tarefa do julgador de ter a sensibilidade dentre aquilo do que um diz e o outro desdiz. Afinal de contas, quem tem razão dos dois? É esse? É aquele? São os dois em parte? Isso é o dilema, digamos assim, o belo dilema que se coloca na cabeça de um magistrado ao sentenciar, ao decidir um processo. Buscar, no ruído do processo, no ruído dos advogados que defendem os clientes, extrair desse ruído o silêncio da verdade e, pela verdade, das provas que foram produzidas no processo, dar a decisão mais adequada. É um programa muito importante do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Como eu disse há pouco, 1/3 dos processos que tramitam aqui, portanto 1 milhão, são executivos fiscais. Né? Ações movidas pelo Estado ou ações movidas pelos 295 municípios para a cobrança de tributos. E que, historicamente, tem 2 momentos difíceis, 2 gargalos, como assim nós chamamos. O primeiro é a dificuldade pela falta de atualização do cadastro dos municípios e também do Estado, de se localizar o devedor. E a segunda dificuldade, o segundo gargalo, é localizar bens desse devedor que possam ser penhorados para garantir aquela dívida. E o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso,
tem procurado dar uma ênfase a essas execuções fiscais, não apenas pela quantidade delas no contexto do acervo do Poder Judiciário, mas também pelo volume de recursos que estão envolvidos nessa situação. A partir daí, o nosso tribunal desenvolveu o programa chamado Acerta Santa Catarina, e o ideólogo desse programa é o juiz Rafael Sandi, que esteve comigo no núcleo financeiro e de projetos na presidência, continua hoje prestando seus bons serviços e fez com que houvesse um entendimento nosso do Judiciário com o Tribunal de Contas, com os municípios, para que nós tornássemos mais objetiva essa cobrança. Por exemplo, deixando de lado processos que são antieconômicos, em que o valor que está sendo cobrado não vale a pena insistir naquela cobrança, porque ela acaba sendo, o dispêndio com o processo acaba sendo maior do que o valor que finalmente vai entrar no cofre do município ou do Estado, e aprimorando os cadastros informativos desses órgãos, com o compartilhamento, por exemplo, do cadastro atualizado da Justiça Eleitoral, repassando para os municípios, repassando para o Estado, e assim criando um sistema em que se otimiza essa cobrança em favor das instituições. Outro dia, eu, fazendo uma manifestação sobre o Poder Judiciário, eu disse que não são apenas os automóveis que têm velocidade, que o Judiciário de Santa Catarina também tem a sua velocidade. E a velocidade do Poder Judiciário de Santa Catarina é de 287 decisões por hora. Acontece que, ainda que essa velocidade seja expressiva, o volume de processos que entra no primeiro grau é ainda maior do que esse. E aí vai gerando um aumento de acervo que pode ser combatido e está sendo combatido com ferramentas importantes como inteligência artificial. Ajuda muito, embora saibamos que não substitui a inteligência humana. Mas hoje, por exemplo, existem robôs na corregedoria, robô do óbito, por exemplo. Às vezes, o processo continuava e o cidadão havia falecido 10 anos antes. Hoje, a partir do momento em que é feito o cancelamento de um CPF, essa informação é passada pela Receita Federal para o Poder Judiciário. E o cancelamento do CPF implica, em 99% das vezes, em que a pessoa faleceu. Então, aquele processo, ou a habilitação de herdeiros e sucessores para que o processo possa continuar, ou então ele tem que ser extinto. Então, são mecanismos importantes, inteligência artificial, especialização, né? Nós temos hoje, na área de direito bancário, por exemplo, essas varas de amplitude estadual, que são muito importantes, agilizaram muito a prestação jurisdicional no primeiro grau, são, sem dúvida, iniciativas e realidades importantes. Até porque o que mais descredibiliza o Poder Judiciário é a demora na prestação jurisdicional. Às vezes, processos que quase que se eternizam, não tem como explicar para as pessoas por que aquele processo não tem um segmento, não tem, além do começo, não tem um meio e não tem um fim. Então, essa afirmação de Rui Barbosa, que eu sempre faço questão de dizer, justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, é verdadeira. É verdadeira. Agora, já de um bom tempo para cá tem havido um esforço conjunto para diminuir o acervo e, consequentemente, diminuir o tempo de duração dos processos. E o que se verifica de forma sensível de 3, 4 anos para cá, mês a mês, aqui no segundo grau de jurisdição, tem diminuído o contingente de processo. Tanto é que esse ano nós rompemos, baixamos de 100 mil processos, e mês a mês, se examinar o gráfico, é uma linha que vai diminuindo em razão do quê? Da produtividade, do desempenho dos magistrados de Santa Catarina.
Há um episódio histórico que remonta ao início dos anos 1900, em que um presidente do Tribunal de Justiça renunciou ao cargo porque se sentiu desprestigiado pelo interventor. Na época não era o governador, era o interventor. Havia um cargo, se não me engano, de escrivão, cuja competência para nomear era do presidente do tribunal, e ele acabou tomando conhecimento de que o interventor havia nomeado esse escrivão, tirando dele uma prerrogativa que era sua. E ele então reuniu o tribunal, na época, 7 ou 9 desembargadores, e comunicou que, em razão desse fato, ele se sentia desprestigiado, era uma cápsis diminúcio ao Poder Judiciário, e por conta disso ele estava renunciando. Houve um apelo de todos os seus colegas, ele não aceitou. Naquela mesma sessão foi feita uma votação do novo presidente, ele foi eleito e evidentemente declinou. Então esse é o primeiro episódio de que se tem registro de renúncia do tribunal, à presidência do tribunal. A segunda foi a minha, e como eu disse, foram 2 os motivos que me levaram àquele ato de renúncia dos 3 últimos meses do mandato de 2 anos. Primeiro, de reconhecimento, e segundo, de gratidão pela parceria que o desembargador Altamiro teve ao longo dos 2 anos. O desembargador Altamiro, não sei se muitas pessoas sabem, ele provém também de uma família humilde, a sua mãe foi servidora do Poder Judiciário, o seu pai praça da Polícia Militar, ele se criou aqui no entorno do Tribunal de Justiça, fez concurso para servidor, foi aprovado, fez concurso para magistrado, evidentemente também aprovado, chegou a desembargador, é uma pessoa de trato fácil, de bom relacionamento com todos, e eu entendi que era absolutamente justo que, naquele mandato, não me acrescentaria nada ficar mais 3 meses na presidência, mas isso possibilitou a ele figurar também na galeria de ex-presidentes do tribunal e, ao longo daquele período, dar continuidade às ações que nós, em conjunto, iniciamos. Como é que eu gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado no Poder Judiciário, por esses 18 anos em que aqui estou e o pouco ainda que ainda estarei, como alguém que veio para o Poder Judiciário trazendo consigo o pecado original de não ser da carreira da magistratura, de não ter feito concurso, mas que tem percurso. Teve um percurso anterior de atividades na advocacia, que é fundamental, que é pressuposto para chegar pelo 5º Constitucional, como também há para o Ministério Público, e que também teve a oportunidade de exercer uma atividade política e ali assimilar alguns conceitos, algumas práticas que, a meu ver, foram importantes na minha convivência no dia a dia aqui no tribunal. Saber ouvir as pessoas, tentar convencer os outros de que há espaço para todos, desde que cada um compreenda o seu momento, desde que haja algumas situações em que se transige. E aqui, mesmo no tribunal, há exemplo de vários colegas que abriram mão, em determinado momento, de uma certa pretensão absolutamente justa, em favor de um entendimento maior, e que, num momento subsequente, foram reconhecidos por essa prática, por esse gesto, e depois alcançaram, não naquele momento, mas na sequência, aquela possibilidade. Então, essa boa convivência aqui no tribunal, essa possibilidade do diálogo, de entender que as coisas podem ser resolvidas na via do diálogo. Claro que a eleição também é salutar, mas eu sou
defensor de que, se a gente puder resolver pela via do diálogo, é bem melhor do que pela via do confronto, ainda que seja uma eleição respeitosa, como respeitosas têm sido as eleições aqui no tribunal. Nas primeiras aulas do curso de Direito, havia uma disciplina chamada Introdução ao Estudo de Direito. E o meu professor nessa disciplina foi o também ex-desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça, João de Borba. E o desembargador João de Borba, na primeira aula aos seus alunos, ele passava praticamente todo o tempo elogiando os alunos pela opção que fizeram. Então ele dizia o seguinte: olha, a despeito das características e das belezas de cada profissão, como a medicina, por exemplo, que lida com a vida das pessoas, como a engenharia, que nos assegura esses espaços que nós convivemos, mas eu quero cumprimentar a todos e a cada um de vocês que aqui estão pela escolha que fizeram pelo direito. Porque o direito lida com valores fundamentais, como a liberdade, como a propriedade. E então ele elogiava os alunos por aquela escolha. E é isso que eu, às vezes, as poucas vezes que eu tenho tido oportunidade de me reportar aos alunos iniciantes da Faculdade de Direito, eu tenho procurado também levar essa mensagem de cumprimentá-los pela escolha de vida, por uma profissão que é belíssima, e também por um outro aspecto que não existe nenhum curso que dê mais perspectiva de vida do que o curso de Direito. A partir de um bacharelado em Direito, você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser membro do Ministério Público, você pode ser delegado de polícia, você pode ser fiscal de tributos, enfim. As principais carreiras de Estado advêm de uma formação em Direito. Por isso, a beleza dessa profissão e, por isso, os cumprimentos àqueles que optaram e que se dedicaram no início e por uma vida inteira a essa atividade de buscar em cada situação, em cada processo, dar a cada um aquilo que efetivamente é seu.